Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando nesse evento, a primeira semana pela saúde planetária, pela terapia floral. É uma honra, mais uma vez, estar falando com esse público, com essas pessoas tão queridas que eu venho conhecendo nos últimos tempos. Esse evento promovido pela SP Flor. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Chayane Tessman, eu sou enfermeira, sou terapeuta floral, sou especialista em saúde pública, em práticas integrativas e complementares em saúde. E hoje eu venho falar com vocês um pouco sobre as práticas integrativas e complementares em saúde e a saúde planetária. Qual a relação disso tudo? Antes de começar a falar sobre isso, e contar um pouco da minha trajetória até aqui, eu queria começar como as pessoas normalmente terminam os eventos, pelos agradecimentos. Mas eu acho que não tem como começar esse tema sem começar agradecendo essas mulheres que lutaram tanto pela terapia floral, tanto pelas práticas integrativas, para estarem hoje lá no SUS. Não só mulheres, pessoas, né? Mas eu conheço essas mulheres maravilhosas que eu não vou nomeá-las aqui, porque eu corro o risco de deixar alguém de fora. Então, pessoal da comunidade SP Flor, meu muito obrigada a todos vocês por terem aberto esse caminho, serem pioneiras. Se hoje não é muito simples a gente conseguir entregar essa ideia, né, de saúde através das práticas integrativas, eu nem posso imaginar como era quando vocês começaram. Então, só é possível hoje todo e qualquer movimento dentro do Sistema Único de Saúde, porque vocês lá atrás abriram um caminho que com certeza ele não foi simples de ser aberto. Então, meu muito obrigada a todas vocês que fizeram essa história, que estão aí há 30 anos trazendo, né, essas práticas para dentro do serviço público, né, para que as pessoas tenham acesso, porque ainda hoje é algo tão, às vezes, difícil, né, da pessoa até mesmo conhecer, até mesmo quebrar alguns preconceitos. Então, eu não posso imaginar como foi lá atrás. E eu tô vindo aqui falar depois da Valéria, que trouxe minha colega de profissão, né, enfermeira também, terapeuta floral, que trouxe essa visão tão fantástica e esse histórico tão maravilhoso a respeito de como tudo isso começou dentro do SUS. Ela trouxe toda a trajetória, né, todos os caminhos que foram sendo abertos. Eu venho falar de uma coisa um pouco diferente. Eu venho falar para você sobre as minhas paixões. E eu tenho duas paixões na minha vida: o Sistema Único de Saúde e as práticas integrativas. Então eu quero trazer um pouco para vocês como que isso tudo começou, como que eu consegui lidar com esses dois caminhos que inicialmente pareciam tão distintos, e foi necessário muito trabalho interno para conseguir realmente me colocar nesse lugar de união, né, entre mundos. Às vezes a gente escolhe uma carreira e a gente acha que a gente precisa seguir aquela carreira da mesma forma a vida inteira. Só que a nossa alma, ela pede por mudanças, ela anseia por mudanças. Uma alma que não tem mais desafios, uma alma que não tem mais curiosidade, né, vontade de aprender, ela não tem mais vontade de estar aqui nesse planeta. Então a gente precisa sim seguir o nosso coração, a gente precisa seguir aquilo que é verdadeiro pra gente. Não tô dizendo que todas as pessoas tiveram o mesmo caminho que eu, tenho certeza que cada um teve um caminho e a sua história, né, é o que diferencia todos nós e o que torna a gente um ser tão único e tão repleto de experiências, tão repleto assim de brilho, né, de brilho pessoal. Então, eu gosto muito de falar sobre as minhas paixões, e as minhas paixões me fazem brilhar o olho, as duas. Claro que a gente tem várias outras, né? Mas aqui trazendo para esse tema do evento. Então, eu quero começar pelo começo. Quando
quando eu conheci as práticas integrativas. Eu era bem jovem, na verdade. Eu tinha 12 anos quando eu fui iniciada em Reiki por vontade própria. Eu quis ir atrás dessa formação e dessa iniciação, porque já naquele tempo era algo que a minha alma buscava. Eu não sabia bem o que eu buscava, né? Uma criança muito jovem, mas eu sabia que existia algo diferente do que aquilo que tinha sido ensinado para mim, assim, desde de criança, né? Eu não sabia bem que profissão, eu não tinha ideia de que caminho que eu ia seguir, não tinha ideia de nada. Mas olhar assim para a parte energética, para o campo sutil, sempre foi algo que me fascinou, mesmo que eu não soubesse exatamente o que era aquilo. Então, aos 12 anos, eu tive a minha iniciação em Reiki e eu passei, né, a atender logo depois, no segundo nível, atender pessoas muito jovem, muito jovem. O que tinha? Tinha algo em mim que buscava pelo cuidado. E esse cuidado, eu não sabia bem também o que era esse cuidado que eu buscava, mas eu tinha uma vontade, assim, de acolher as pessoas de alguma maneira. Então, aos 16 anos, eu passei por uma escola e dizia curso técnico em enfermagem. Eu disse, nossa, é isso. Sabe quando algo dentro de ti vibra, aquilo pula e é isso que eu quero fazer. E eu fui fazer curso técnico em enfermagem aos 16, então vocês podem imaginar como era na época, né? Acredito que eu tenha também desbravado algumas coisas, porque eu era realmente muito jovem, então no hospital as pessoas me olhavam, é tu que vai cuidar de mim? E ali eu comecei a conhecer o SUS, a minha segunda paixão. A saúde pública de uma forma geral, né? E aí eu comecei a conhecer o SUS e comecei a me apaixonar pelo SUS. Claro que a gente sabe que o SUS, a lei orgânica e todas as diretrizes do SUS, ela traz algo pra gente que na prática as coisas funcionam um pouco diferente. Mas nós trabalhamos, né, e lutamos para trazer o mais próximo possível aquilo para a realidade das pessoas. Então, com 18 anos eu entrei para a faculdade de enfermagem, também bem cedo, né? E já trazendo essa bagagem, né, das práticas integrativas e das práticas integrativas na época somente com o Reiki e da parte técnica, né, da enfermagem. Então, na faculdade, eu comecei a ir mais fundo. Na cidade que eu morava, no interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul, não existia ainda, ou na época, né, se chamava Programa de Estratégia de Saúde da Família. Só que na faculdade eu conheci esse programa e eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela ideia, eu me apaixonei pela ideia das pessoas terem o cuidado domiciliar, a prevenção, a promoção da saúde feita pelas equipes. Eu achei aquilo tudo muito incrível. Até o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima disso, né? Foi em cima da visita domiciliar, porque lá não existia ainda o programa implantado que depois passou a se chamar Estratégia de Saúde da Família. Então, naquela época, isso me fascinava muito. Só que ao mesmo tempo, eu sentia, conforme eu tinha contato com as pessoas que estavam passando por dores, assim, por questões muito difíceis, né? Principalmente a nível hospitalar. Eu trabalhei uma época numa enfermaria com pacientes oncológicos, então era algo que ia mais além. E aquilo começou a movimentar alguma coisa dentro de mim. Eu percebi que existia uma necessidade de acolhimento das dores da alma. Só que essas dores da alma era algo tão subjetivo e algo tão sutil, mas ao mesmo tempo tão importante de ser visto, que me parecia que a forma como o sistema funcionava, eu não estou falando do sistema de saúde, né? Eu tô falando do sistema, assim, os tratamentos convencionais, né? Parecia que me faltava algo que poderia auxiliar essas pessoas.
Então, o tempo foi passando e essa dúvida sempre foi crescendo. Isso foi sempre algo que foi me incomodando, né? Não era um incômodo, mas uma inquietação. Aquilo foi causando uma inquietação cada vez maior e o desejo de buscar recursos para trabalhar com essas dores que não podiam ser medidas, elas não podiam ser palpadas, mas elas existiam. E para mim, né, elas eram muito evidentes. Quando a gente conseguia alcançar, quando eu conversava, né, com os pacientes, e aquilo ali era alcançado, era muito profundo. E parecia que eu não tinha na época, e de fato eu não tinha recursos para chegar até lá. O tempo foi passando, e aí com 22 anos eu saí da faculdade, fui fazer a minha especialização em saúde pública, pós-graduação em saúde pública. Aí eu vim para a capital, para Porto Alegre, né, aqui no Rio Grande do Sul, e na capital o programa de estratégia de saúde da família já existia, né, já estava mais difundido, eu tive contato com o pessoal da universidade aqui, então eu comecei a ver realmente a coisa funcionando. Aqui nós temos a escola de saúde pública, eu comecei a ver a coisa funcionando. E na época, né, dessa pós-graduação, uma única professora falou sobre as práticas integrativas e complementares em saúde do SUS. Gente, eu lembro que aquela aula eu fiquei tão vidrada, porque aquela inquietação que eu sentia, parecia que alguém estava começando a traduzir uma parte. E eu disse, tem algo aí para mim. Então eu fui buscar, depois a minha primeira formação, né, uma formação mais técnica nessa área. Nisso eu já tinha feito diversos cursos, mas eu nunca tinha feito nenhum curso de terapia floral. Então eu fiz um curso de formação, fiz curso de formação em terapia floral e aí eu voltei. Olha que interessante, né? Como é a vida. Eu voltei para os pacientes oncológicos para fazer um projeto com a terapia floral com pacientes oncológicos. Foi um projeto que durou 2 anos. Foi muito fantástico, muito fantástico. E ali, aquela inquietação que eu tive estava sendo trazida uma luz. Sim, existem essas dores. E sim, existem recursos e ferramentas que a gente consegue trabalhar nesse campo mais sutil. Obviamente que na época, né, eu ainda não tinha essa nomenclatura, mas eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira. Só que a gente tem alguns planos e o universo tem outros pra gente, né? O universo, né? O Deus, enfim, cada um traz da forma que é mais verdadeiro para si. E aí eu dizia, um dia quando eu me aposentar, quem sabe talvez, eu vou trabalhar com essas coisas. Só que o universo fez assim comigo. Sabe aquele bonequinho do Google a gente pega e coloca de um lugar para o outro? Não, olha só, querida, chegou a hora, vamos lá. E eu saí do ponto que eu estava. Na época eu trabalhava com gestão em saúde pública, trabalhava com unidades de UPAs, né, 24 horas, eu fazia toda a parte ali de montagem, de coordenação, consultorias nessa área. A hora é agora. E eu passei a trabalhar como terapeuta. Então eu acabei deixando a enfermagem, né, a área da saúde de forma convencional e mergulhei na parte das terapias, fui me aprofundando, fazendo mais formações, entendendo mais essas dores da alma, né, essas dores, essas coisas tão dolorosas que as pessoas trazem, que não existe remédio que trate. Existe como a gente trazer a natureza, a gente trazer algo que é mais, como que eu poderia dizer, mais não é mais natural a palavra, mas algo mais, sabe quando tu sente uma similaridade com algo? E eu percebi, né, que através da terapia floral, as pessoas realmente, elas tinham uma melhora através da escuta, né, de todo o processo terapêutico que existe, né, de todo o acompanhamento terapêutico que existe, aquelas pessoas de fato começavam a apresentar melhoras em áreas que afetavam a saúde
saúde física delas, né, a saúde emocional, e isso complementava o atendimento, o trabalho convencional, os tratamentos convencionais que elas vinham tendo. Então eu mergulhei nesse mundo das práticas integrativas, fiz diversas formações. Acho que a gente nunca para, né? Como eu falei no início, o conhecimento ele não para nunca. E a nossa alma busca por essas novas visões da vida, essas inovações, essas coisas que a gente sempre soube, a gente só, na verdade, acaba lembrando, né? A gente esquece muitas vezes de seguir o nosso GPS interno, a nossa bússola. Então, eu mergulhei durante os últimos 7 anos nesse mundo das práticas integrativas. Tive aí mais de 2.000 atendimentos e sempre estudando, sempre me aprofundando, não só na parte técnica, mas me aprofundando no contato humano. Eu acho que a gente, às vezes, acaba se perdendo muito na parte teórica, na parte técnica, e principalmente na área da saúde, e a gente esquece que a gente está lidando com seres humanos. Então, foi isso, né, que eu acabei resgatando e me aprofundando nesses últimos 7 anos. E a inquietação, né? E agora? 2 paixões, né? Como que faz para unir tudo isso? Então eu fui, né, buscar dentro de projetos no SUS, como que a gente consegue estar levando dentro da política nacional para os municípios essas práticas e essas ideias e tudo mais. Existe algo que eu percebo, e aqui eu estou trazendo uma conversa muito informal com vocês. É algo muito... Se a gente estivesse aqui, gostaria de estar numa roda de conversa com vocês, tomando um chimarrão e a gente debatendo sobre esse assunto. Infelizmente, né, é gravado, mas quem quiser também pode deixar as dúvidas, pode deixar qualquer coisa aqui, né, no vídeo, ou pode me procurar depois nas redes sociais também, eu vou deixar o meu contato. Como que a gente leva isso para dentro da realidade? Como eu falei lá no início, né? Na teoria nós temos algo e como que funciona na prática. Então eu percebo que hoje ainda falta conhecimento dos gestores, ainda falta quebrar muitos preconceitos em torno das práticas integrativas para que realmente a gente consiga ter uma inserção dentro do sistema de saúde, Sistema Único de Saúde, né? Claro que, nossa, que já avançou nesses últimos tempos, nesses últimos anos, é algo muito incrível. Ano passado nós tivemos, acredito que o pessoal aqui da comunidade acabou acompanhando, né? Nós tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul e eu atuei junto à Secretaria Estadual de Saúde com a terapia floral. Foi a primeira vez que nós tivemos 1.000 atendimentos de práticas integrativas, liderando a terapia floral ali aqui no estado. Então a gente percebe nessas conversas e nessas ações como ainda existe trabalho a ser feito, como ainda existem coisas a serem esclarecidas, a conhecimento realmente. E nós, como terapeutas florais, a gente precisa ter uma linguagem um pouco mais... não seria profissional, mas uma linguagem às vezes mais técnica, para conseguir entrar dentro de algumas equipes, né? Eu não vejo, isso é uma opinião minha pessoal, assim, eu não vejo como a forma como está sendo inserido, por exemplo, por enfermeiros que atuam nas equipes de saúde da família. O enfermeiro ele já tem as suas ações, ele já tem o seu papel. Então, agregar mais funções a ele sobrecarrega o profissional. Aliás, os profissionais da área da saúde seria muito legal terem um acompanhamento de práticas integrativas, porque é uma área realmente que vem muito desgastada, que vem muito sobrecarregada. A gente sabe o esgotamento que existe. Por quê? Lidar com as dores humanas, lidar com o dia a dia, vendo as dores, né, as mazelas e tudo que a pessoa traz, não é algo leve de ser trabalhado. Então, é algo que também esses profissionais precisam
ter um suporte. Então, eu acredito que a gente precisa ainda discutir muito a respeito disso. Como levar? Como que o terapeuta floral vai ser inserido? Como que o especialista, né, em práticas integrativas e complementares em saúde vai ser inserido dentro desse sistema? Eu sei que existe a política nacional, mas eu tô falando aqui da prática. Como que a gente vai fazer isso? Hoje eu atuo em projetos voltados para a prática de práticas integrativas e complementares em saúde, saúde mental, e tenho feito muita discussão com os gestores, com empresários, né, em trazer recursos para que a gente consiga levar isso para a população, porque todo mundo precisa, em algum momento, de um olhar para a saúde mental, para o campo sutil, né, para o corpo físico, de uma forma mais de prevenção, promoção. Então, eu tô trazendo toda essa história para vocês e tudo, né? Como eu falei, a Valéria trouxe uma fala fantástica, uma fala mais técnica, trouxe todo o histórico. E eu tô vindo aqui mais num sentido pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente se motivar. Como que a gente pode estar levando ações para nossa comunidade? Como a gente pode estar levando ideias para o nosso gestor? A gente não pode esperar que as coisas aconteçam de cima, que venha algo, definiram como o terapeuta floral, agora abriu um concurso para terapeuta floral. Não, a gente não pode mais esperar que as coisas aconteçam. Essas pessoas que abriram esse caminho, elas precisam que outras pessoas continuem o caminho que elas abriram. E a gente vai abrindo cada vez mais e mais caminhos, como se fosse uma grande árvore com as suas raízes. Ela está bem ancorada no chão, então ela tem as raízes que se espalham, ela tem um tronco, ela tem toda a copa. Cada um de nós é uma partezinha dessa árvore. Qual é o nosso papel? Tu já descobriu o teu papel hoje? O que tu pode estar fazendo? E aí, fazendo o link, né, com a questão da saúde planetária, quando a gente fala em práticas integrativas, a gente fala em mudança consciencial, a gente está trazendo as essências de campos de consciência, a gente não está trabalhando só uma pessoa, a gente não está trabalhando só o indivíduo, a gente está trabalhando o indivíduo, a gente está trabalhando o local onde ele vive, muitas vezes a gente está trabalhando os animais, a gente está trabalhando a natureza, a árvore lá da casa dele, as plantas lá da casa dele e todas as pessoas que têm contato com ele também. Então, gente, se a gente pensar dessa maneira, esse trabalho ele é gigante e ele precisa acontecer, sabe? Ele precisa ir para frente cada vez mais e ele precisa, sim, de pessoas que tragam inovações, pessoas que tenham coragem de bater lá na porta do gestor, de um empresário, de repente. Não dá mais para a gente ficar só em torno dos projetos voluntários, né? A gente precisa profissionalizar isso cada vez mais. A gente precisa trazer uma seriedade, porque é um trabalho muito sério. Tem muito estudo em cima disso. Tem pessoas que dedicam a vida. Então a gente precisa olhar com seriedade também, sabe? De ir atrás, assim, de entender que não, eu posso sim fazer trabalhos voluntários, é fantástico a gente fazer trabalho voluntário, mas eu preciso do meu lugar enquanto terapeuta. Eu preciso ocupar um espaço. Eu não sou só a pessoa que faz o trabalho voluntário, eu sou o profissional que estudou muito para estar aqui, o profissional que entende o que está fazendo, que é um especialista na área, porque nós somos especialistas nessa área. Então, esse trabalho ele tem muito ainda para avançar. Essas discussões, elas são muito, muito fantásticas. A SP Flor sempre traz esse viés, né, da saúde planetária junto, porque não tem como a gente olhar para a saúde de forma individual. Hoje a gente olha para a saúde de forma holística. Nós aqui, né, ainda, nosso seleto grupinho, mas existe um mundo que precisa conhecer isso que a gente sabe. E cabe a nós levarmos a nossa voz, levarmos a nossa palavra, levarmos o nosso conhecimento para aquelas pessoas que precisam.
Então, cada um vai ter uma forma de fazer isso. Nem todo mundo vai percorrer o caminho como eu percorri, por exemplo. Só que eu sinto que a minha vida faz sentido quando eu estou em conexão com essas minhas, que eu chamo de paixões. Na verdade, são propósitos de alma, né? É algo muito mais profundo. Acredito que cada um de vocês tenha em si um desejo, algo que a gente só sabe que é aquele caminho. O coração aponta para aquilo. Então, a gente buscar cada vez mais fazer ações coletivas, a gente levar as essências, né, para parques, para praças, levar panfletos, conversar com as pessoas, sabe? Escolas. Gente, tem tanto projeto legal que pode ser feito, tem tanta coisa. Se vocês pensarem, pegarem aí uma única essência, tá? Pega uma única essência dentro de um sistema que tu trabalha. O que uma única essência faz? O quanto que uma única essência pode alcançar em termos de campo. Então imagina esses repertórios imensos que a gente tem por aí, os sistemas brasileiros, os sistemas internacionais, todo o trabalho do Dr. Bach. É uma gama, sabe, de coisas que a gente precisa cada vez mais levar isso para frente. Então, espero que a minha fala aqui tenha realmente trazido um pouco de reflexão, pelo menos, e um pouco de entusiasmo, um pouco de vontade, sabe, de fazer realmente a coisa acontecer. A gente não pode esperar, gente. Não tem como a gente ficar esperando que alguém abra uma porta pra gente. O caminho é nosso, as portas, as chaves são nossas. Então a gente precisa abrir. E se vocês precisarem de ajuda em projetos, em algo que vocês queiram levar, alguma coisa e não saibam como colocar, vocês podem me contatar. Essa é uma área que eu trabalho, é uma área que eu gosto de trabalhar, essa parte de projetos e de criação, né, dessas ações e atividades. Então, vocês, se quiserem, podem me contatar, contatem a SP Flor, contatem o grupo, né, de terapeutas da cidade de vocês. Eu não critiquei as ações voluntárias, tá? Só deixando isso bem claro, eu faço muita ação voluntária e eu acho extremamente importante. Só que o que eu tô trazendo é que a gente precisa também nos enxergarmos, né, como especialistas dessa área. Então a gente precisa também olhar para esse outro lado. Mas uma coisa não anula a outra, todas são extremamente importantes. Então, meu muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada ao convite da SP Flor. Vou ter que citar um nome aqui porque não tem como não citá-la, né? Kátia Pereira, muito obrigada mais uma vez, minha querida, pelo convite, né, de fazer parte desse movimento. E eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, @ChaianeTessman, tanto no Facebook como no Instagram. Ali no meu direct pode me chamar. Tem o meu contato também na bio do meu Instagram. E muito obrigada pelo tempo de vocês, pela paciência e pela coragem de estar aqui nesse caminho tão diferente e tão maravilhoso que nos abraça, essa grande árvore que é a terapia floral. Não só árvore, né? Porque a gente tem diversos campos, mas esse grande campo amoroso, que independente de como se apresenta, sempre de forma muito amorosa. Obrigada.